Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Vitor Augusto de Souza. Hoje eu estou aqui para conversar sobre crenças, medos e dúvidas que às vezes a gente vai criando no caminho da espiritualidade. É muito comum, quando as pessoas começam num caminho espiritualista, às vezes criarem certos receios ou até preconceitos que podem até carregar das suas antigas religiões, das suas antigas práticas. E então, hoje, quando eu estava pensando, né, nos vídeos e me abrindo para as intuições, eu pensei muito nesse tema, por ser um tema que eu acho que vai incomodar algumas pessoas, mas eu acho que pode te dar um estalo, pode te trazer uma consciência para que você mude algumas percepções e tenha uma espiritualidade mais livre. Quando a gente fala de espiritualidade, às vezes a gente vai criando um modelo de que nós temos que ser perfeitos, ou santos, ou divinos, ou sem desejos sexuais, sem erros e tudo mais. E isso vai criando um grande problema, porque isso vai criando uma culpa. Quando nós falamos de religião, a religião ela é composta de dogmas, ela é composta de normas, de regras, e ela tem um intuito, e na minha perspectiva, a nível espiritual, a religião teve o seu papel, ela tem o seu papel para um nível de consciência. Mas a partir do momento que você começa a ter uma vivência mais pura ou mais direta da sua espiritualidade, às vezes até dentro da própria religião, é onde você começa a ter o seu próprio contato com o divino. Então, quando a gente fala do divino, na minha perspectiva, o divino ele vai acolher a nossa humanidade. Então fiquem muito atentos, às vezes se você está adentrando num caminho espiritualista, para você não começar a criar uma culpa, um remorso, uma rejeição por você mesmo, uma rejeição pela sua natureza, uma rejeição pelos seus altos e baixos, uma rejeição às vezes porque você não consegue perdoar naquela hora e tudo mais. Porque essa culpa, essa rejeição, ela vai criar muito mais problema para você do que se você não acreditasse em nada. Então, a espiritualidade, ela muitas vezes vai trazer para você conteúdos que você pode olhar como aprendizado, você pode fazer uma reflexão sobre aqueles temas. Quando a gente começa a ficar muito segmentado em um único tipo de crença ou perspectiva, a gente se fecha dentro de possibilidades. Às vezes o pessoal me fala assim, Vitor, se você lê para ateu, você atende pessoas que não acreditam em Deus? Eu falo com certeza, eu acho até mais fácil. Porque às vezes um ateu ele vai estar muito mais aberto a viver aquela experiência, a absorver aquelas informações como uma observação, como uma oportunidade que ele está tendo, do que às vezes uma pessoa muito religiosa que vai chegar ali com muitas crenças, com muitas ideias de que isso é errado e que isso não é errado. No fundo, a nossa moral interior, a gente sabe quando a gente está fazendo uma coisa que não é tão inteligente ou quando não é uma coisa que realmente está fazendo bem. E com um maior contato com a sua espiritualidade, que às vezes vai ser independente de religião ou dentro de uma religião, mas esse contato espiritual que nós temos, ele pode acabar abrindo a sua consciência e você começando a tomar consciência de coisas que você fazia e você fala, nossa, isso não é legal, nossa, isso não é inteligente, isso não é de alguma forma evoluído. Mas é tudo um processo. Se você começou agora, daqui 2, 3, 4 anos, você às vezes vai olhar para algumas atitudes do seu passado e você vai falar, nossa, eu não fui tão inteligente ali, ou não fui tão elevado aqui, mas você só está tendo essa consciência porque você tem um prisma mais atualizado agora. Não criem, às vezes, questões que estão te corroendo por você não ter emoções e sentimentos de um ser de luz, de um santo. Tudo isso é gradual. Uma vez um mentor, eu estava conversando com ele e ele falou, eu falei assim, por que você, né? Brinquei com ele, eu falei, eu acho que você escolheu a pessoa errada para passar esse recado, porque na minha cabeça ele era um ser de muita consciência, de muita luz. E eu falei, olha, eu tenho ali a minha luz, minha consciência, mas eu acho que você escolheu o canal errado e tudo. E ele falou, não tem isso. Ele falou, todo esse medo
ou essa separatividade que você está olhando é só um espelho, você só está colocando para fora os seus medos, os seus receios, as suas culpas, mas para nós da espiritualidade isso não tem muito sentido. Nós buscamos pessoas dispostas ao invés de pessoas perfeitas. E aí aquilo me tocou bastante, né? Eu fiquei refletindo bastante nisso. E aqui, abrindo o coração para vocês, um virginiano falar sobre perfeição é meio contraditório, né? Porque é muito comum a gente buscar, às vezes, um perfeccionismo. Mas com a espiritualidade, cada vez mais, eu fui aprendendo a deixar acontecer, eu fui aprendendo a, se eu sentir raiva, viver aquela raiva, se eu sentir tristeza, querer chorar. Eu lembro quando eu estudava com o Gasparetto, e ele falava assim, tem dia que eu adoro ficar triste. Ele falava, né? As pessoas se chocavam, né? Como que o guru da positividade está falando que adora ficar triste? E ele falava, quando eu tô triste, eu vivo aquela tristeza, eu coloco uma música triste, eu deito, eu choro, eu fico o tempo que eu precisar dentro disso. Ou seja, viva a sua natureza. Assim a sua espiritualidade ela vai conseguir se manifestar de forma natural e não de forma a te criar mais um peso. Né? Para que você vai buscar uma informação que às vezes ela só vai gerar mais uma culpa, mais um peso, mais um remorso? É porque você não vai ascender espiritualmente se você continuar fazendo isso, se você continuar fazendo aquilo. Veja no seu caminho, dentro da sua trajetória, o que você pode melhorar agora, o que você tem disposição para tentar melhorar agora. Quando a gente trabalha com autenticidade ou com uma certa verdade perante a espiritualidade, isso conta muito mais do que às vezes você querer seguir o que uma pessoa está falando ali, porque ela te promete alguma coisa. E eu vejo que só muda às vezes um rótulo, né? Às vezes numa religião X te prometem o céu se você fizer isso, 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 e às vezes no campo da espiritualidade fala, olha, você não vai para o umbral. Né? Então, em uma religião fala você vai para o inferno e na outra fala você vai para o umbral. É a mesma culpa ali que está colocando. Eu acho que a gente pode começar a partir de agora ou a partir... Eu sinto que as pessoas que estão assistindo esse vídeo às vezes vão precisar desse chacoalhão. Viva a sua verdade dentro do que você conseguir. Isso não quer dizer que você vai estar aceitando às vezes comportamentos ou dificuldades que você tem. Mas o primeiro passo para você mudá-las é você reconhecê-las. Então não adianta você querer criar um ideal muito futuro ou uma coisa que é muito contra a sua natureza, porque teoricamente aquilo vai te iluminar, teoricamente aquilo vai iluminar os seus chakras e tudo mais. Naturalidade e cuca fresca, como o Gaspa dizia, naturalidade e cuca fresca é o que garante um bom funcionamento da sua alma, da sua aura. Eu, quando às vezes vou atender uma pessoa a nível mais vibracional, eu percebo que aquelas pessoas, às vezes, que são mais sossegadas, que são mais tranquilas, a nível mental, elas às vezes têm um campo espiritual muito mais fortalecido do que alguém que é muito bitolado ali, que precisa sempre estar fazendo alguma coisa, curando alguma coisa, aprendendo tal coisa. Deixa que a vida flua com mais naturalidade, com mais delicadeza e vai aprendendo na trajetória. É óbvio que você pode pedir ajuda, é óbvio que você tem toda uma espiritualidade, caso você acredite, que pode te auxiliar, mas você precisa reconhecer o seu papel, o seu momento, a sua trajetória, o que você vivenciou. Às vezes não ficar se comparando, né? Porque tal pessoa eu acho que é muito mais iluminada do que minha trajetória, porque ela já fez isso, ela fez aquilo, e eu tô aqui ainda resolvendo isso. Ninguém sabe o sapato do outro, ninguém sabe o que realmente acontece aí nos bastidores. Então, às vezes aquela pessoa que você acha que é super iluminada, porque ela não come carne, porque ela não faz isso, porque ela não faz aquilo, às vezes quem convive ali próxima dela, ou ela mesma, tem grandes questões que você nem imagina. Então, o mapa astral ele mostra até muito isso. Todo mundo tem uma certa questão na vida que veio para trabalhar. E, por exemplo, às vezes quando eu pego o mapa de pessoas que têm muito destaque, às vezes socialmente as pessoas só vão enxergar aquele brilho, aquela fama, aquele sucesso, e às vezes a pessoa tem ali um grande complexo de rejeição, ou não a aceita pela família, ou não consegue um relacionamento, enfim, todo mundo tem a sua questão que veio melhorar. Mas você não pode usar, às vezes, o Instagram ou as redes sociais ou o que você enxerga, o que você projeta no outro
como um comparativo, porque você não sabe o que está por detrás, você não sabe qual que é o desafio daquela pessoa. Às vezes uma área da sua vida que superflui é uma área da vida daquela pessoa que você está ali idolatrando, que para ela é difícil. Então, de novo, aceite olhe para a sua realidade, olhe para você mesmo, e saiba que a espiritualidade ela não vai ter um papel julgador de te falar, olha, você está fazendo isso errado, e você vai acontecer isso, e você vai pagar por isso. A culpa ela é uma ideia que é incutida dentro da nossa mente, e aí sim, eu acredito que a culpa, a sensação de que existe algo muito errado com você, a sensação de que você é imperfeito, a sensação de separatividade que é colocado dentro da nossa cabeça, com certeza isso te afasta muito mais da espiritualidade do que às vezes alguma prática que você não acha tão espiritualizado aí, certo? Então era mais um bate-papo hoje que eu queria trazer para vocês, uma reflexão. Viva, aqui é uma sugestão, faça um teste, viva a sua verdade, a sua espiritualidade da sua forma, das suas crenças, sem ter essa cobrança de arrancar um pedaço humano que você é, das suas raivas, dos seus instintos, dos seus ódios, dos seus medos. Com certeza, você olhando para isso, acolhendo isso, a espiritualidade vai conseguir fazer muito mais com você, por você e através de você, do que se você se separar e mentir para você mesmo, certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe aí com os amigos que você acha, que você sentiu na sua intuição, no seu coração, que essa mensagem pode ser importante. Me siga nas redes sociais e também, se você desejar uma consulta, um aconselhamento, aqui na descrição do vídeo você tem um e-mail que você consegue mandar para marcar sua consulta. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.